Um cabo para reboque rompe-se quando sujeito a uma tensão maior que 1.600 newton. Galera, aqui entra um assunto que é uma questão de corda, tá? Então você tem aqui um bloco, e você tem aqui uma corda, e você tem aqui uma, sei lá, um burro de carga. O cabo para reboque rompe-se quando ele está sujeito a uma tensão maior que 1.600 newton. O que é a força de tração? É quando esse burro aqui, ele está fazendo força, mas o que conecta a força que ele está fazendo ao bloco é uma corda. Tração, então, é isso. É a força conectada, entregue por uma corda, tá? E a corda pode se romper quando a força é muito intensa, porque a corda não foi feita para forças infinitas, né? Então, em 1.600 newtons de força, ela não aguenta. A estrutura da corda não tem resistência para isso, tá? Só para deixar claro, tá bom? Ah, como é que o burro está fazendo força, né? Se ele está fugindo. Ele faz força no chão e o chão devolve pela terceira lei de Newton e empurra ele para frente com a mesma força. Então, o burro está fazendo a força no chão, o chão está fazendo a força no burro, e aí o burro é projetado para frente e essa força que ele fez no chão, que o chão fez nele, tá na corda e tá na parada. Então, para todos os efeitos, se o burro estiver fazendo uma força de 1.600 newtons, que está sendo transmitida pela corda, está sendo reagida do solo nele, transmitida pela corda, a corda vai romper. Quer dizer, se for 1.601, na verdade, né? Porque ela suporta, ela rompe numa tensão maior que 1.600, não vamos dar mole, né? Ele é usado para rebocar um carro de massa 800 quilos num trecho de estrada horizontal. O carro tem 800 quilos de massa, isso já está dizendo que talvez eu precise de bastante força para rebocar esse carro, tá? Desprezando-se o atrito, ou eu posso usar pouquinha força, mas o carro vai acelerar quase nada. Vai ser bem devagar. Se eu botar bastante força, ele vai vir mais rápido, tá? Não é isso? Você tem um carro abandonado na rua, você vai empurrar ele. Vai fazer pouca força? Vai andar, mas depois que você venceu o atrito, botou para andar, vai andar pouco. Começar a fazer muita força, o carro vai andar muito, tá? Vai pegar muita aceleração. E mais uma vez, tu vai estar fazendo a força com o teu pé no chão, o chão em você e tu projetando pro carro. Nesse caso, tua mão exercendo ali a coisa. Ah, por que não vai direto ao ponto? Como ir direto ao ponto com tantas conexões que eu tenho que passar para vocês? O que vai cair na prova nunca é direto ao ponto. Esse é o ponto. Que nada que cai na prova é direto ao ponto. Tudo que cai na prova é cheio de coisas. Ah, um burro, o que está acontecendo? Então não pode ficar só com as definições óbvias, não, tá? Desprezando-se o atrito. Então ele está desprezando o atrito no sentido de que o atrito não vai atrapalhar, não vai drenar a força, tá? Não vai drenar a força. Vai ter atrito no sentido de devolver a força do chão, mas não vai ter atrito cinético, atrito de perda de energia dele estar sendo freado. É isso que ele quis dizer. Qual a maior aceleração que o cabo pode comunicar ao carro? Aceleração que o cabo pode comunicar? Ué, mas quem faz aceleração no outro é o quê? É força. Então, já tem que entender que está diretamente ligado à força. Claro que está falando aqui do princípio fundamental da dinâmica. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Qual é a maior aceleração que o cabo pode comunicar ao carro? Ou seja, o cabo vai estar acelerando o carro porque o cabo vai estar comunicando uma força ao carro. Resta saber o seguinte, qual é a maior aceleração? Ué, eu tenho que ter noção de qual é a maior força que o cabo aguenta. E eu tenho. Qual é a maior força que esse cabo aguenta transmitir? Ah, Pedro, transmitir ou receber do burro? Transmitir ou entregar? É a mesma coisa. A mesma coisa que o burro gera, o cabo transmite e a caixa recebe. É a mesma coisa em módulo, né? Então, para eu entender qual é a aceleração que esse cabo aguenta provocar, eu preciso saber de quanta força esse cabo aguenta transmitir. 1.600 newtons. E quanta massa tem o carro? Porque para saber, eu tenho uma força. Quanta aceleração ela vai gerar? Depende da massa do objeto que está sendo forçado. E tem ali a massa. A massa é 800 quilos. E aí? Uma força de 1.600 newtons aplicada num corpo de 800 newtons vai tirar ele da inércia. E nesse sentido aqui vai botar o corpo para se mover na velocidade positiva, né? No sentido aqui da trajetória. Tá, mas não vai botar para se mover em um movimento constante, vai botar para ele ficar cada vez mais rápido, sendo acelerado enquanto a força existir. Ah, na prática, por que o cavalo não fica cada vez mais rápido? Porque tem um monte de coisa atrapalhando o cavalo. Então o cavalo ele vai manter uma velocidade constante de base porque o metabolismo dele limita ele, né? Senão ele não é um carro que você pode ir pisando cada vez mais, né? Ele vai manter ali uma taxa de aceleração constante, né? E essa aceleração vai mudar a velocidade do coisa. Vai. Só que depois ele vai... Aí que tá, tem uma hora que o cavalo entra em movimento uniforme, que não tá nessa questão aqui. Aqui na questão tá o cavalo fazendo força resultante o tempo todo na caixa. Sem ter nada equilibrando a caixa, né? Nada limitando. O que seria um limitante? Seria o metabolismo do cavalo, a incapacidade do cavalo de continuar acelerando. Vai ter uma hora que ele vai ter que manter, porque ele está perdendo energia com aquilo, tá? Enfim, uma força de 1.600 newtons numa
num carro de 800 gera o quê? Uma aceleração de 2. 1.600 dividido por 800 dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, isso quer dizer o quê? Que enquanto estiver acontecendo essa situação, desse carro estar sendo arrastado por esse cavalo com esses 1.600 newtons, o carro está sempre ganhando 2 metros por segundo de velocidade a cada segundo. Essa é a aceleração dele. Essa é a maior aceleração que o cabo pode comunicar ao carro, porque já é a aceleração de quando toda a força que o cabo aguenta está no cabo, 1.600 newtons, no carro de 800, tá? Então, por isso que é a letra B.